nunca foi minha intenção voltar, né, pro funk, assim, porque como eu sempre falei aqui e reforço, eu não tinha uma dimensão do que eu era dentro do funk, aí eu fui começando a ter uma noção depois que eu participei de um podcast, né, do Rap Falando, não sei se pode falar aqui, né? Pode, com certeza. Participei de um podcast lá em 2021 e depois eu comecei a ter algumas propostas, só que eu ainda fui recusando, falei, não, nada a ver. Umas propostas meio tipo, ai, participa de um show aqui e tal, não, tipo, acabou, já era, né? E aí eu resolvi trabalhar com uma pessoa. Pode falar com você? Trabalhei com a Thaís durante 1 ano. E aí teve uma fase que eu tava falando pra ela, eu falei, meu, esse negócio de música viral, tal, começou a estourar as meninas que os meninos gostam, uma música minha antiga. E aí eu tava falando pra você, eu falei, meu, que loucura, né? Falei pra Thaís, nossa, que loucura. Uma música muito antiga, tal, começou a estourar, apareceu pra mim no TikTok de um menino cantando, se gravando dentro do baile, cantando, tal, e todo mundo cantando, tal. Aí a Thaís virou pra mim e falou assim, nossa, amiga, mas é que você já teve... como é que foi que... Eu sempre falo isso pra todo mundo. Faz mais de 10 anos, né, que você parou. Será que você ainda vai ter a mesma oportunidade daqui 10 anos? E aí foi uma chavinha que virou na minha cabeça e não deu uma semana, né, amiga? Que a Tracy me mandou mensagem pra eu participar do Detal. Tipo assim, foi loucura. E foi muito engraçado, porque a Thaís tava fazendo live na Shopee. E aí o Vitor continuou fazendo a live na Shopee, né? Aí você foi pegar uma blusa pra mostrar pro cliente, aí você viu que eu tava olhando pra você olhou pra mim e falou, o que foi? Aí eu fiquei olhando pra Thaís assim, ó. Eu só mostrei a mensagem pra Thaís, aí a Thaís... Você vai. Foi isso mesmo. Ela falou, você vai. E aí, eu participei do Cara e com a Coragem, né? Fui pro Detal lá, participei. E a partir daí, meu irmão pegou e falou, não, pelo amor de Deus, você precisa pensar em voltar. Mas eu já fazia isso antes. Ó, eu vou falar pra vocês verem como que é o negócio. 30 anos dessa mulher aí, ó. 30 anos tentando. Ela conseguiu em apenas falar assim, você vai. É uma mulher sempre convence a outra. É verdade. Mas assim, eu ainda fiquei repensando e tal. Falei, bom, muita coisa acontecendo. Eu falei, eu acho que é um sinal, né? Eu acho que é isso. Aí, tipo assim, meu, é uma loucura, é umas coisas que acontecem no universo menorzinha, eu falo, né? É umas doideiras, porque eu tava de boa lá na minha casa, do nada subiu uma notificação, assim, de uma página da Beyoncé, de fãs da Beyoncé, que é a mais conhecida do Brasil, te mencionou. Falei, oi? Me mencionou. Na hora que eu cliquei lá, eu vi que a minha música tava tocando em um after. Ela fez 3 premiere pra fazer a divulgação do documentário dela que ela fez da tour, né? E a primeira foi nos Estados Unidos, a segunda foi em Londres, que foi a que tocou a minha música, que tava tocando a Nós Se Garante, uma música totalmente aleatória que um DJ tocou lá e filmaram na hora. E aí, por isso que eles me marcaram falando, a música da MC Menorzinha tocou e tal. E eu falei, cara, que loucura! E o terceiro que ela veio, que foi quando ela veio pra Salvador, né? Que ela fez 3. Mas uma dessas de divulgação, que foi o after dessa premiere dela, tocou uma música minha. Eu falei, não... País, né? Em outro país, eu achei doideira, aí eu falei, não, se isso não é confirmação, eu não sei o que é, né? E aí, eu decidi voltar, Graças a Deus. a gente não, conversou bastante. Deve ter soltado fogo. Meu Deus do céu, E aí, foi uma decisão, assim, não é uma decisão que, vou voltar, porque pra mim nunca foi em questão de dinheiro, né? Porque eu sempre falo assim, eu posso falar no sentido de que se fosse por dinheiro, eu jamais teria parado. Porque, graças a Deus, assim, tinha procura, menorzinha. Mas não era por dinheiro, era por outras questões que eu parei. E aí, depois eu falei, não, coloquei a cabeça no lugar, pensei e falei, acho que é isso, assim. Vou me dar uma segunda chance, porque eu acho que a vida é feita disso, né? Eu até fiquei pensando, caramba, mas acho que é meio que loucura. Mas tem tanta gente também que começa numa profissão, acha que aquilo é pra vida, aí segue um outro caminho, aí depois fala, não é isso, e volta pra estacar zero, e fala, não é isso que eu quero, vou tentar de novo. Então, eu me permiti, né? Aí, eu decidi voltar, e o set, na verdade, ele era um projeto que, na verdade, assim, quando eu participei do Rap Falando, eu conheci as gêmeas. Na verdade, eu já conhecia as gêmeas, mas eu não sabia, tipo, se elas eram irmãs, a Tasha e a Tracy, né? Fui saber tudo lá.
E aí o Nil falou, a gente terminou o podcast, ele falou, nossa, por que você não vê de fazer tipo um feat com elas, né? Uma coisa assim. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu peguei a Tang, né? Que é a entrada das meninas que os meninos gostam, que é a minha música, que elas cortaram. Eu peguei essa introdução e tipo assim, eu criei um trecho, né? Simples, assim, só que eu guardei isso. E eu tenho isso no meu bloco de notas. E aí, antes de eu decidir voltar, é uma história muito, muito doida, assim, né? Porque antes de eu decidir voltar tudo, meu irmão, ele queria fazer um set das meninas que os meninos gostam, né? E ele queria que eu cantasse. E aí ele falou, visionário. ele queria que eu cantasse, e aí ele ia pedir também pra eu falar com as meninas participar e tal. Mas aí, resumidamente, no Detal, eu já fiz o convite pras meninas, e aí ele já tava com esse projeto na mente, aí eu mandei, eu cantei pra ele por alto, assim, como eu tinha feito, uma introdução, aí ele pegou aquilo e ele repaginou pra atualidade, né? E daí surgiu o set das meninas que os meninos gostam.